Aí pra mim, como eu tinha que estar mais próximo da minha prima pra me poder, sabe? Pra mim não ter esse preconceito das pessoas, porque pra mim eu sempre ia ser julgado pelo meu passado. Então eu fiz como se ela fosse o meu apoio, como se fosse minha base. Mas só que eu sempre ouvia, sabe, das pessoas, não faça nada por ninguém, faça por você. Não faça nada por ninguém, não faça pra mostrar pro outro, sabe? Só que tipo, eu não fazia pra mostrar pro outro, mas eu só me sentia bem quando eu tava perto dela, quando eu tava perto do meu tio, quando eu tava perto da minha tia. E devido a alguns comentários, algumas conversações das pessoas, de acharem, pensarem, ou até mesmo falarem para meus tios, referente eu e minha prima, eu preferi, sabe, me afastar. Mas de vez de eu me afastar para pararem da conversa, eu me afastei mesmo de tudo. Parei de congregar, eu voltei a usar droga, eu voltei a cometer algumas coisas. E no meio desse tempo todo, enquanto eu estava indo para a igreja, não estou falando que eu estava indo para a igreja para ganhar bênção, mas assim, as bênçãos que eu ganhava eu ia para agradecer. Porque não tinha como eu só me ajoelhar em casa e agradecer, eu tinha que estar ali, porque eu também gostava daquela presença, sabe? Quando eu comecei a ir para a igreja, eu tinha uma vontade de estar de terno para poder tampar minhas tatuagens, né? Porque eu ia de camiseta, muita gente ficava me olhando, eu me sentia com um olhar julgatório, sabe? Eu me sentia mal, então aquilo dali não me deixava bem. E eu falei, eu precisava de um terno. E um dia eu e minha prima fui congregar na comum dela, no Novo Horizonte, um irmão na volta foi e chamou a gente. Eu até brinquei com a minha prima, né? Algumas coisas que ela já tinha conversado comigo, né? Que esse irmão tava chamando a gente, né? Mas a gente parou pra esperar ele. Daí ele falou, ô servo, foi isso, senti da parte de Deus de dar algo. Tem como você vir na minha casa antes de eu sair numa viagem? Que eu vou lá pra Bahia fazer a obra de Deus lá. Vem aqui na minha casa, né? Daí eu perguntei onde que você mora, ele falou, e mostrou a casa dele, né? E eu e minha prima foi embora. No meio do caminho eu até conversei com ela, eu falei assim, caramba, por que ele já não me deu agora, né? Vai esperar até amanhã, porque eu sou muito ansioso, né? Eu sou aquele eterno imediatista, aquele cara que quer tudo pra ontem, que quer agora, né? Que quer pra agora as coisas, né? E a gente foi no meio do caminho, eu fui pensando no que seria, sabe? Não dava pra imaginar o que que era, né? E eu tava vendendo água nessa época. E eu fui lá, eu tava bem ainda nesse tempo, antes de eu voltar ao uso, né? Antes de eu me afastar de todo mundo por causa da droga, né? E ali eu fui lá na casa dele, cheguei lá na casa dele, lá eu entrei, conheci um pouco da vida dele, né? Um cozinheiro formado, já cozinhou em outros países também, já fui cozinheiro em outros países, né? E ele desceu com um cabide, com uma capa, eu não imaginava o que seria ali pra mim. Seria uma camiseta, né? Uma camiseta social, longa, manga curta, eu não saberia dizer. Mas na hora que ele virou pra mim assim, era um terno cinza. Eu comecei a chorar. Porque há um tempo atrás, eu tinha conversado com a minha prima e com a minha tia. E elas tinham falado assim pra mim, poxa, você não tem um terno cinza? E eu não tinha esse terno cinza não, pessoal. Eu não tinha esse terno cinza não. Eu tinha um terno preto que eu tinha ganhado na minha comum, mas, sabe, eu nem usava ele direito, porque eu não gostava muito dele não. Mas mesmo assim eu pedia pra Deus um terno, pra você ver, eu já tinha um, mas eu pedia pra Deus um terno, porque eu não gostava muito daquele, né? E ali eu lembrei dessa fala da minha prima e da minha tia.
mas você tava de terno cinza, com umas estrinhas brancas assim, ó, e tal, nós tinha ido congregar. Eu falei, não. Daí, uma conversou com a outra, não é? É. Eu falei, não, não tenho. Elas falaram assim, então Deus está preparando. Na hora que eu comecei a chorar na casa do irmão, o irmão, ele perguntou pra mim o que que foi. Eu falei, porque eu lembrei que minha tia e minha prima tinham falado pra mim de um terno cinza que Deus estava preparando. Porque eu falei que eu queria arrumar um emprego e metade do meu salário do emprego eu queria comprar um terno e a outra metade eu oferecer de oferta na igreja, sabe? Eu tinha feito essa promessa comigo mesmo. E aí eles falaram, não, não precisa disso não e tal, né? Mas enfim, essa daí foi uma obra. E na hora que eu falei isso pra ele falou assim, então a obra de Deus ela não é incompleta. Vamos ali. Entramos no carro, fomos até uma loja, né, de um outro irmão que vende roupas sociais, né? E ele falou, ó, escolhe aí.